inovação e tecnologia pra transformar. Inclusão, diálogo e equidade no ar, porque aprender é direito de todos sem exceção. Conhecimento que conecta. Olá! Vamos começar hoje com uma imagem. Pense numa constelação, onde cada estrela brilha de um jeito, e todas juntas formam um desenho único no céu. Essa é talvez a melhor maneira de começar a nossa conversa sobre deficiências múltiplas. A ideia aqui é a gente ir além de qualquer rótulo para tentar entender o verdadeiro mosaico humano que existe em cada história. E essa pergunta é o nosso ponto de partida. Porque, sabe, entender o que são as deficiências múltiplas não é sobre colecionar diagnósticos ou listar dificuldades. É, na verdade, um convite para a gente compreender a experiência humana na sua forma mais particular e, muitas vezes, mais desafiadora. Então, para começar, vamos fazer exatamente isso, olhar para além do rótulo. A gente vai desconstruir um pouco a definição mais técnica para tentar encontrar a pessoa, a compreensão humana que às vezes fica escondida ali por trás. Ok, a definição formal fala sobre a coexistência de duas ou mais deficiências. Mas o pulo do gato está na interação entre elas. Pensa assim, não é uma soma simples, tipo 1 mais 1 é igual a 2. É muito mais como misturar duas cores diferentes para criar um tom completamente novo, com desafios e necessidades que se conectam, que se intensificam. E essa citação, nossa, ela resume tudo, né? A metáfora da constelação é simplesmente perfeita, porque lembra a gente que cada pessoa é uma combinação única de pontos fortes, de interesses e, claro, de desafios. Entender isso é o primeiríssimo passo para qualquer tipo de apoio que funcione, porque aqui não existe de jeito nenhum uma abordagem que sirva para todo mundo. Mas como é que essa constelação tão única se forma? Bom, a origem das deficiências múltiplas é tão complexa quanto a própria condição. Geralmente não é um evento isolado, mas sim uma verdadeira teia de causas que podem interagir em diferentes fases da vida. Para a gente entender melhor como essa teia se forma, podemos olhar para 3 momentos bem importantes. O primeiro é o período pré-natal, ou seja, durante a gravidez. Depois vem o período perinatal, que é aquele tempo super delicado em torno do nascimento. E por fim, o pós-natal, que cobre tudo o que acontece depois da infância em diante. Olha, durante a gestação, o ambiente dentro do útero é tudo. Fatores como alguma alteração genética, infecções que a mãe possa ter, como a rubéola, ou exposição a substâncias prejudiciais, como álcool ou certos remédios, podem impactar o desenvolvimento do feto de uma forma muito profunda. A saúde da mãe, claro, também tem um papel central nisso tudo. Aí a gente chega no momento do nascimento, que é uma transição super crítica. Complicações como um bebê que nasce muito antes do tempo, a falta de oxigênio para o cérebro durante o parto, que é a chamada hipóxia, ou até infecções bem graves logo nos primeiros dias de vida, podem deixar marcas neurológicas para sempre, dando origem a um quadro de múltiplas deficiências. E a jornada não acaba depois que o bebê nasce. Eventos que acontecem mais tarde, como um traumatismo craniano por acidente, infecções sérias como a meningite, ou até o surgimento de doenças degenerativas ao longo da vida, também podem levar a um quadro de deficiências múltiplas. Isso mostra como o desenvolvimento humano é um processo contínuo e bem delicado. E agora se preparem para um dado que, olha, nos dá um banho de humildade. Em cerca de 40% dos casos, a causa exata das deficiências múltiplas nunca é descoberta, mesmo com toda a investigação. E esse número não é só uma estatística, né? Ele é um lembrete bem forte da complexidade do nosso desenvolvimento e da urgência de mais pesquisa na área. Ok, a gente já viu um pouco do porquê, das possíveis causas. Agora vamos focar no quem. Vamos sair dessa teia de causas para mergulhar no mosaico individual, na experiência real, vivida por cada pessoa. Se tem uma coisa que precisa ficar gravada dessa nossa conversa, é esta aqui. A heterogeneidade é a regra absoluta. Não existem duas pessoas iguais. Ponto. Qualquer tentativa de generalizar, de colocar todo mundo na mesma caixinha, simplesmente não vai funcionar, porque cada pessoa é uma combinação única de habilidades e de desafios. E falando em comunicação, tem um padrão bem comum que a gente observa. Muitas vezes, a capacidade de entender a linguagem, que a gente chama de comunicação receptiva, é bem maior do que a capacidade de produzir a linguagem, de falar, que é a comunicação expressiva. É fundamental lembrar sempre disso. Um corpo que não fala não significa de jeito nenhum uma mente que não compreende.
E os desafios, sabe, eles podem se espalhar, é quase como um efeito dominó. Uma dificuldade motora, por exemplo, pode atrapalhar a exploração do mundo, e isso, por sua vez, afeta o desenvolvimento cognitivo. Um desafio na comunicação pode influenciar todo o lado socioemocional. É justamente essa conexão entre as áreas que define a complexidade da coisa toda. Mas, em meio a todos esses desafios, tem um conceito que é fundamental e que enche a gente de esperança: a neuroplasticidade. O nosso cérebro não é uma peça de gesso, fixa. Ele tem uma capacidade incrível de se reorganizar, de criar novos caminhos em resposta às experiências. É essa plasticidade que faz com que a terapia e a educação sejam tão poderosas. E exatamente essa ideia que nos leva para a nossa última parte, que talvez seja a mais importante. Se o potencial está lá, como é que a gente pode criar os ambientes e os apoios certos para desbloquear esse potencial em cada pessoa? Para construir inclusão de verdade, a primeira coisa é derrubar algumas barreiras. Pensa assim, de um lado a gente tem os muros, como as baixas expectativas ou um ensino todo rígido. E do outro, a gente tem as ferramentas para derrubar esses muros. Acreditar na diversidade, personalizar o ensino e usar estratégias inteligentes como o desenho universal, que já pensa em criar acesso para todo mundo desde o comecinho. O sucesso dá para imaginar como uma árvore bem forte, sabe? E para ela crescer, precisa de várias coisas. As raízes, por exemplo, são a parceria firme entre a escola e a família. O tronco é o plano individualizado feito sob medida. E os galhos são os suportes essenciais, como a tecnologia assistiva e o trabalho em conjunto de uma equipe de especialistas. E no fim das contas, qual é o objetivo de tudo isso? O alvo final vai muito além de nota ou de currículo. O que se busca de verdade é construir habilidades para a vida, ter autonomia para fazer escolhas, ter comunicação para expressar o que se quer e ter participação para se sentir parte da comunidade. O objetivo, no fundo, é qualidade de vida. E assim, a gente fecha essa nossa conversa com uma pergunta para todo mundo refletir. A maior mudança de todas começa na nossa forma de olhar. Como é que a gente pode, nas nossas comunidades, nas escolas, nas nossas famílias, aprender a enxergar além dos desafios e focar no potencial humano imenso que existe dentro de cada um?